Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com o candidato à Prefeitura de Manaus, Queiroz, pelo PSOL. Eu vou começar a segunda rodada, então, fazendo uma pergunta. A senadora, né, Luísa Helena, hoje vereadora, já foi um grande nome, né, um nome expoente nacional aí do PSOL, com grande visibilidade. Houve um encolhimento, ela passou a ser vereadora. Vocês sentem falta desse grande expoente nacional? Daniele, lembrou bem, é Luísa Helena, que fundou o PSOL junto comigo, a qual veio a Manaus, nós recebemos junto, eu e você, na ocasião, você na condição de jornalista. Quando foi candidato, né, à presidência? Campanha. A Daniele, a Luísa Helena não faz mais parte do PSOL, ela está na rede. Ah, ela saiu do PSOL. Agora, nós temos uma figura pública muito respeitável, que é Luciana Genro, a qual tenho muito orgulho, mulher, lutadora, e na última campanha à presidência da República, né? A Luciana hoje desponta nas pesquisas como a provável prefeita de Porto Alegre. Então nós temos uma referência. O pessoal tenta evitar o personalismo, né? É muito difícil isso, né? A cultura é personalista. Ah, é Luísa, é Luciano, o Plínio de Arruda. Nós pensamos num partido de forma muito coletiva. Apesar que a cultura é personalista, né? As pessoas marcam mais as pessoas. Mas nós temos muito orgulho de ter caminhado ao lado de Luísa Helena, né? Uma guerreira, uma lutadora. Ela é senadora hoje em Maceió, com 35 mil votos. Né? E continua lutando, porque lutar não pressupõe só no Senado, pressupõe no dia a dia. É uma pessoa muito honrada, a qual eu chamava com o nome de Loló, né? Amiga, que se ficasse no PT, naquela época, de boquinha calada, talvez fosse hoje a pessoa que mandasse no Brasil. Mas ela preferiu romper com o PT na época do auge. Nós saímos do PT, bom dizer isso para vocês aí, quando o PT estava por cima. Não foi nesse momento de dificuldade? Eu me recordo que quando a Luísa Helena foi expulsa do PT, junto com Luciana, Babá, lembra? E aí, já 2003, 2004, a Veja, que tanto persegue o PT, publicou uma capa com PT de ouro, que dizia quem segura o PT. Então, nós do PSOL, há 12 anos atrás, rompemos com o PT no poder, e não depois que o PT foi para a decadência. Então, nós construímos o PSOL como um abrigo para a esquerda socialista e para outras pessoas. E hoje o PSOL é um partido sólido, pode governar Manaus, pode governar Belém, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Mas falta, você acredita, você falou o nome da Luciana, sem dúvida nenhuma, mas falta essa liderança? Não, o PSOL, ele por si só é vivo, por si só tem luz, por si só brilha. Então não é necessário um nome específico, não há questão de um líder que conduz o rebanho, o PSOL não tem isso. O PSOL é a juventude, o PSOL são as mulheres, o PSOL são as minorias, os LGBTs, o povo que luta de forma honrada. Então o povo, né, o PSOL é isso. Não precisamos de ter um líder espiritual que conduz as pessoas. Candidato, só o senhor tocou nesse assunto da comunidade LGBT, né, da população LGBT. Isso. Seu partido nacionalmente ele tem essa bandeira, né? A gente vê sempre o Freixo, o Jean Willis, o pessoal sempre defendendo essa bandeira. De que maneira o senhor pretende trazer esse posicionamento nacional do partido para uma eventual prefeitura do seu comando? Nós temos nosso plano de governo bem específico, uma política para esse público. É preciso ter uma saúde para todos. Mas há casos mais específicos, como a saúde indígena, a saúde LGBT, tem que ter profissional treinado para receber esses jovens, né? Inclusive vítimas de violência também, que a violência não atinge só as mulheres, atinge essa comunidade. Manaus é o lugar que se mais matam homossexuais. E a imprensa retrata como se fosse um fato normal. Né? Então é preciso ter respeito. O desafio nosso é ter respeito à diversidade. As pessoas, por mais que você não concorde com a opção religiosa ou da pessoa sexual, não pode fazer a pessoa seu inimigo. Né? Não posso apedrejar, por exemplo, ela é mãe solteira, ele é homossexual, só nós que somos a família verdadeira, nós somos o pai e a mãe, somos os normais, vocês não são normais. Isso é um absurdo. Então o desafio nosso, inclusive, é dar a ferramenta às pessoas para que possa respeitar a diversidade religiosa, sexual e cultural. Porque se nós não tivermos essa capacidade, vamos caminhar para o Estado Islâmico, vamos caminhar para o Boko Haram, que apedreja as pessoas. Então, o nosso compromisso é respeitar a diversidade, respeitar todos em sua totalidade, mas respeitar a diversidade. Aruana, Adriane? Eu tenho uma pergunta. Você acabou de mencionar essa questão do rompimento com o PT e toda essa
divisão que houve mesmo do partido, gerando daí o PSOL, mas no momento do processo do impeachment houve uma reaproximação, ou não sei se a gente pode falar assim, mas enfim, vocês foram contra, o senhor também acabou de dizer que considera o governo Temer ilegítimo. Como é que o senhor avalia o PT? O PT é um partido para estar junto ou não? Olha, Aruana, o PT está colhendo o que plantou. Hoje, os algozes do PT, inclusive parte da imprensa, que são algozes do PT, estavam junto com o PT. Alguém me perguntava um dia desses, vocês foram aliados do PT, vírgula. O PSOL nunca ocupou cargo nenhum no PT, nenhum ministério, nenhuma superintendência sequer. O PSOL, no qual temos 6 parlamentares muito honrados, Erundina, Ivan Valente, Edmilson, o Jean William, o Chico Alencar, esses parlamentares lá no Congresso, Daniel, sempre votaram a favor do Brasil. O PT, por exemplo, propôs a reforma do Código Florestal, lembra? Aquela reforma danosa, nós fomos taxativos. Alguém perguntou, você estava aliado com o PT? Não. Quem estava aliado com o PT até antes do impeachment era o PMDB, que tem um vice, era o PR, que tem um candidato, era o PSB, que tem um candidato, era o PROS. Esses partidos que lançam candidato em Manaus, todos faziam parte da base do PT. O PSOL, na questão do impeachment, Aruana, o pessoal lutou pela democracia. Tem uma democracia no Brasil que é muito frágil ainda. Muito, parece forte, mas não é democracia. Essa ideia de pegar uma pessoa que foi o povo a escolher pelo voto, de você tirar, isso é um golpe, mas é um golpe palaciano. O PT tentou vender a imagem de um golpe armado, um golpe clássico, né, aquartelado, não foi isso. O que aconteceu foi um golpe palaciano. O PT cumpriu um papel, infelizmente hoje, está descendo a ladeira. Não é à toa que o candidato esconde a sigla na campanha. Eu não escondo a sigla, eu sou do PSOL. Eu sou socialista, sou de esquerda, mas eu tenho a clareza dos marcos da realidade. Eu faço isso com muita firmeza. Então, concluindo aqui a pergunta da amiga. O PT, nós deixamos lá atrás quando estávamos no poder. Essa aproximação foi em defesa da democracia. Candidato, eu gostaria de voltar a falar sobre transporte coletivo e também sobre segurança. O senhor disse que quer fazer com que o passageiro se sinta seguro, confiante, deixe o carro em casa e passe para o ônibus. E uma de suas propostas, dentro do plano de governo, é fazer com que o ônibus circule 24 horas por dia. Como garantir segurança ao usuário do transporte coletivo numa madrugada, levando em consideração que nos horários de pico a gente tem registro de assaltos? Boa pergunta. O mais vulnerável é você ficar na parada, 1 da manhã, 2 da manhã, e não passar. É mais vulnerável ainda. É impensável que uma capital hoje, cosmopolita como é Manaus, é imensa Manaus, tá? Não tem ônibus 24 horas, Daniele. Você vê cidades com ônibus menor que tem ônibus 24 horas. A cada hora passa um ônibus e parando em qualquer ponto. Isso é possível fazer. E aí eu coloquei para você antes também a questão da guarda municipal. Nós vamos reequipar a guarda municipal, inclusive com armas não letais. Fazer um novo concurso para essa guarda municipal, uma guarda hoje que tem caráter metropolitano, e colocar esses guardas municipais nas plataformas, na área pública, nos terminais, e na madrugada vai ter guarda municipal dentro dos ônibus circulando, entendeu? É possível fazer. Você acredita que a guarda municipal vai inibir um bandido armado? Eu prefiro ter um guarda com arma não letal dentro do ônibus armado, entendeu? Do que deixar alguém na madrugada esperando o ônibus. Lógico que isso é uma equação de números, né? É cálculo. O que é mais fácil? Você, 1 da manhã, na Djalma Batista, esperando um transporte que não passa, ser agredida, se for mulher violentada, qual é a chance? É muito maior do que estar dentro de um ônibus, acompanhado com guarda na madrugada, armado de arma não letal. E isso não significa ônibus com câmera, por sinal. Isso não vai zerar a possibilidade. Mas, por bom observador, dá para ver. Quem fica na parada, na madrugada, Daniele, com certeza o risco é muito maior. E, de nossa forma, o risco é muito menor. Eu queria continuar falando sobre essa questão de possibilidades de modal, né, de transporte urbano. O senhor, na ocasião, quando nós sobrevoamos com o RC Copa, o senhor viu a situação dos igarapés e disse que uma das propostas seria usá-los de alguma maneira para esse transporte urbano. Muitos candidatos falam isso hoje, já falaram antes. Como tornar isso realmente viável? O modal fluvial é uma proposta antiga do nosso amigo Luiz Navarro, do PCB, que foi candidato várias vezes. E quando falava isso aqui na imprensa, era tratado com galhofa. Para fazer uma barca, não sei o quê, é uma piada. Hoje, o modal fluvial foi incorporado pelo CREA, proposta do Navarro, que o CREA incorporou.
O modal fluvial, ele requer muito estudo. Agora, nós podemos começar pela orla da cidade. Nós temos uma das maiores orlas, né? No caso fluvial. Pode fazer um modal fluvial pela orla, né? Pegando da Ponta Negra, chegando ao distrito industrial. Tem um rio largo, isso é possível. Esse modal, no futuro, com muito estudo técnico, é possível fazer, adentrar as chamadas vicinais fluviais, né? Agora, isso requer estudo. Isso não pode ser do dia para a noite. É mais de imediato, o que nós pensamos é o transporte coletivo, né? É fazer o ônibus circular de forma real. O modal fluvial, como já não pode ser mais tratado como brincadeira pela imprensa, ele é real, há um aporte técnico do CREA para isso, é possível fazer, nós vamos fazer no tempo certo. Candidato, entre as suas propostas está criar uma política de IPTU regressiva para trabalhadores e progressiva para ricos. O senhor não teme, não tem receio de já assumir, comprando briga com um nicho, com uma classe que é muito influente e poderosa em Manaus? Meu caro, há um estudo que aponta se as 50 fortunas do Brasil fossem taxadas de forma rigorosa, como os americanos fazem, não é coisa do socialismo, é coisa do capitalismo. Os americanos são imbatíveis com os impostos. Ao Capone que o diga, né, André? Foi preso porque escondeu o livro caixa. Então, nós vamos ser imbatíveis na questão dos impostos, de forma proporcional. Você que está nos acompanhando, você paga água, luz, IPTU, de forma proporcional, maior às pessoas ricas da cidade. Então, é uma lógica brutal essa. Você sacrifica muito mais o seu salário, sabe do que eu estou falando? Você paga muito mais de IPTU do que uma pessoa rica. Nós vamos fazer um estudo profundo, levando em consideração a renda das pessoas, Daniele, para fazer uma cota de IPTU oposta. Quem é rico vai ser taxado de forma mais rica. Quem é pobre vai de forma progressiva chegar a uma taxa social de IPTU. É possível fazer. Há registro aqui na imprensa, eu me recordo, teve uma briga entre dois proprietários de comunicação aqui em Manaus, dois magnatas da comunicação, né, aqui próximo dessa rua, um acusando o outro que o outro não pagava IPTU, que o outro tem uma casa aqui no V8 que paga a mixaria. Aí dá na reportagem da cidade. Os ricos têm pagado muito menos de forma proporcional o IPTU, água e luz. Vamos inverter essa lógica. O pessoal simples vai pagar de forma inversamente menor. E aí, não dá para agradar, André, gregos, troianos e coreanos, né? Paciência. O nosso governo tem como prioridade as pessoas simples, tá certo? Se as pessoas que não vão gostar nessa proposta não botar no Queiroz, paciência. Você que vai gostar, vote no Queiroz. Adriane. Candidato, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre a declaração de renda, né, de bens. O senhor não declarou nenhum bem. O senhor não possui nenhum bem? Houve algum erro na declaração? Bom, infelizmente, o chamado Candex, que é o sistema que registra a candidatura, não tem ferramenta para você registrar a sua renda. Eu sou um homem que vive de renda, entendeu? Então você pega lá e pergunta, você tem um apartamento na praia, você tem alguma coisa no Guarujá? O mecanismo de Daniel é isso, ele não permite colocar, eu tenho uma renda, eu vivo de renda, eu tenho um salário, eu declaro imposto de renda, eu não estou fora da margem de imposto de renda, entendeu? E também não é aquele canal, coitadinho, não é nada disso. Eu sou uma pessoa como você, simples, que faço feira com minha esposa, que pago água, que pago luz, né? Eu sou uma pessoa simples, eu conheço o custo de vida realmente, eu faço a feira, né? Eu sei o que é pagar água, luz, comprar o gás. Então, eu tenho a minha renda. Infelizmente, o sistema do Candex, do TRE, da candidatura, não tem espaço para colocar a questão de renda, tem só espaço para patrimônio material. Isso o senhor não tem? Não. Candidato? Tem uma bike só. Uma bicicleta. Muito boa, por sinal. Candidato, o senhor participou De Frente com a Realidade, né? O quadro do Alô Amazonas aqui da TV A Crítica, e viu o sofrimento de quem precisa de creche, né? O senhor como professor, né? Como conhecedor da educação, como é que o senhor priorizaria para resolver essa questão aqui no município e que outros problemas o senhor atacaria também de imediato numa eventual gestão? Eu primeiro dizer que o quadro foi muito bom. Eu estava muito preocupado que o quadro passasse uma imagem de oportunismo com criança. Foi muito profissional o trabalho da equipe aqui de vocês, passou um quadro real, isso foi muito bom, eu estava temeroso em relação a isso. Teve uma boa repercussão e foi muito bom viver em loco a realidade. Por mais que você consiga externar do ponto de vista teórico, mas você viver em loco a realidade daquela mãe com 9 filhos. Nós, na ocasião, registramos nosso projeto de imediato, Mães que Acolhem. É um projeto da mãe social mais robusto, Daniele. Onde vamos pegar muitas mães desempregadas, fazer um cadastro imediato, tá certo? Fazer um treinamento, ocupar espaço, ainda que provisório com associações de igreja, para que as mães que estão desempregadas possam trabalhar
e as mães que vão trabalhar passam a ter o filho. Mas o ideal é a creche. E a creche tem dinheiro para isso. Pegar dinheiro nas chamadas verbas voluntárias. Pegar dinheiro do PNAD, do BNDES. Para isso, Daniele, requer projetos. O dinheiro federal deu no que deu agora. Mas os caminhos está aí. O dinheiro federal tem que ter projetos, dia para entregar e dia para prestar conta. Eles acham que é fácil fazer a roubalheira com dinheiro público. Então, como eu sou do PSOL, nós temos a capacidade e a honestidade de ter projetos federais que são respeitados e vão prestar conta de cada centavo. Porque o caminho da creche é a creche concreta, real, com estrutura. Enquanto a creche não sai, o projeto Mães que Acolhem, pode confiar. Quem pode fazer a próxima pergunta? Olha só, eu tenho uma pergunta. Eu só queria tirar mais uma dúvida com o senhor a respeito do transporte coletivo, porque o senhor falou que a sua promessa em relação à tarifa zero, em relação à meia passagem, mas está no seu plano de governo, eu vou ler textualmente aqui, criar um projeto de mobilidade urbana que priorize o transporte coletivo e com uma perspectiva de congelamento da tarifa rumo à tarifa zero. Oh, correto, muito bem. E a sua outra, só para complementar, para o senhor responder as duas, é criar, eu já lhe perguntei aqui, a política de IPTU regressivo para trabalhadores e progressivo para ricos. O senhor não teme que as suas propostas sejam confundidas, ao invés de propostas populares, serem propostas populistas, candidato? Primeiro, já é bem claro que o nosso governo é o governo do maniqueísmo, do bem e do mal, do rico e do pobre. É o governo que vai superar o cartão postal. Nós entendemos e colocamos, há hoje uma lógica do orçamento que prioriza os cartões postais da cidade, que prioriza, você vai em um bairro aqui próximo a Aleixo, o asfalto é 10 centímetros. Tem bairro aqui na cidade, André, cujo IDH, Adrianópolis, IDH é igual ao da Suíça. Já imaginou? Tem um bairro no Jorge Teixeira que o IDH é igual ao da Somália. Tem uma cidade profundamente desigual, tá certo? A ideia do IPTU, como coloquei já de forma anterior, regressiva, ela é possível, tá certo? Agora, lógico que algumas pessoas vão ficar chateadas, os poderosos, os ricos que pagam de forma menor, vão ficar chateados. E da tarifa zero? E a tarifa zero, nós colocamos com perspectiva do rumo à tarifa zero. Isso não acontece do dia para a noite, né? Então, a gente quer aqui assegurar esse rumo, é um horizonte, é um parâmetro para se acompanhar. O que nós colocamos de imediato, André, com muita segurança, é o estudo para assegurar a tarifa zero para os estudantes, passe livre. Agora, falar que no dia 1º de outubro de 2017 vai ter um de graça para todo mundo, não quero falar isso, André. Não é irresponsabilidade. É rumo, é um parâmetro, é um horizonte, tá certo? Okay. Muitos professores de universidade reclamam que tem projetos, acabam engavetados porque as pessoas da gestão pública acabam não utilizando desse estudo na prática, né? No seu plano de governo tem vários exemplos de projetos de professores de universidade, tem o projeto de eficiência energética, por exemplo, de revestimento asfáltico. A proximidade sua com a sala de aula, com o ensino e pesquisa, desperta no senhor essa sensibilidade de desengavetar projetos de universidades e colocá-los na prática? Correto. E aí, isso é um governo que não se resume ao populismo ou ao oportunismo. É ouvir todos, ouvir a academia especial, ouvir as universidades, que aqui tem muitas produzindo. Tem muitos amigos com doutorado, mestrado, cujo está na gaveta o projeto. O cara faz um projeto bom, e aí fica para ele e para a banca, né, que ele apresenta, depois guarda e acabou. Pega o título, é muito bom para ele. O desafio da produção científica, Daniele, é chegar ao povo. Então nós vamos pegar o acúmulo da Universidade Federal do Amazonas, da UEA, das particulares, né, pegar esse acúmulo científico e ouvir as pessoas, né? A questão da ciclovia, bora ouvir quem? Bora ouvir o Pedra Manaus. A questão É bom aqui registrar também que Manaus é um dos poucos municípios que não tem uma Secretaria de Produção Rural. Pasme. Manaus, que tem uma área verde ao norte muito grande, que produz alimento que chega à nossa mesa, não tem uma Secretaria Municipal de Produção Rural. Nós vamos criar a Secretaria Municipal. A Secretaria vai dialogar com o INCRA, com o INPA, com a universidade, pegar todo esse arcabouço teórico que está sendo produzido em grande quantidade e fazer valer. O que basta não ser arrogante, é ouvir as pessoas. Então, com essa resposta, a gente encerra a entrevista com o candidato do PSOL à Prefeitura de Manaus, o Queiroz. Eu agradeço muitíssimo aos meus colegas Aruana Brianese, do Manaus Hoje, e também do Jornal A Crítica, o André Alves, do Jornal A Crítica, o Dante Graça, do portal acritica.com e a Adriane Diniz, da Rádio A Crítica FM. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Lembrando, porque quem está em casa, a gente encerra aqui para quem acompanha pela TV A Crítica Record, mas a gente continua no A Crítica Play, o aplicativo pela internet,
NET, que é só baixar de forma gratuita numa loja virtual, e aí você continua acompanhando essa programação pelo Acrítica Play, pela internet, aí no seu tablet ou no seu celular. E também para quem acompanha a gente pelo canal 188 da NET, o Acrítica Mais uma novidade aí da Rede Calderaro de Comunicação, para você ter acesso a conteúdo, acesso à informação. Você que acompanha a gente pela TV, a gente volta amanhã aqui no Manhã no Ar, às 6 em ponto. E você que continua com a gente pelo 188 ou pelo Acrítica Play, a gente faz só um intervalinho, que é o tempo de subir a ficha aqui na TV, e a gente continua mais pelo menos 15 minutos de entrevista com o Queiroz do PSOL e com os meus colegas aqui no telão também fazendo essa espécie de coletiva Rede Calderaro de Comunicação, né, gente? A gente volta amanhã, gente. Até lá.